Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. A metodologia do ensino das escolas municipais de Araras introduz já no ensino infantil, com crianças a partir de 3 anos de idade, os conceitos básicos para a preservação e economia de água no planeta. Este discurso permite que as crianças, já na tenra idade, descubram e valorizem esse conceito precioso que é a água. Começa agora o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no nosso canal no YouTube e também no Spotify. A convidada de hoje é a professora Sandra e vamos discutir esse plano de ensino e como que nossas crianças estão sendo instruídas nas unidades escolares do município de Araras. A água é vital para todos nós e indispensável no nosso dia a dia. Mas não é incomum vermos o descaso que algumas pessoas fazem com este elemento tão necessário. Rios poluídos e a utilização de água de maneira inconsciente são alguns dos problemas. Por isso, é importante conscientizarmos nossas crianças desde pequenas, para que elas possam saber a importância deste líquido em nossas vidas. Sandra, seja bem-vinda. Por favor, se apresente e fale para nós sobre a sua experiência educacional. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui. Realmente, essa vivência na educação, eu acho que é o que move mesmo qualquer ser humano. Sim. Então, independente de nós estarmos em sala de aula, eu acho que o educar começa em todos os sentidos. Então, essa iniciativa do Saema, maravilhosa, porque quem está aí nos assistindo, com certeza vai se identificar com o que a gente trabalha desde a educação infantil. Eu, enquanto educadora, eu estou na rede municipal há uns 16, 18 anos. Me ausentei por 5 anos trabalhando com projeto na área ambiental. Eu trabalhei com o Procel, que é o programa de conservação de energia elétrica. Apesar de parecer que não tem relação com água, tem toda, porque principalmente a energia elétrica no Brasil, sim, praticamente é toda vinda das hidros, né? Sim. E eu fiquei por 5 anos como formadora de professores no estado de São Paulo pela Electro. Que bacana. Então, assim, eu viajei desde Vale do Ribeira até São José do Barreiro, que é quase lá no Rio de Janeiro. Então, trabalhando mesmo essa questão ambiental com os professores para que eles fizessem esse papel de multiplicador. Que legal. Porque quando eu digo que a educação não é só sala de aula, é justamente por isso. Sim. Que a criança, o que o professor passa vira meio que lei. E ela chega em casa, do jeito que o professor ensinou, é o que ela vai passar. Isso e aí mesmo. Os pais têm a função de fazer ou não. Sim. E quando não fazem, com certeza a criança chega na escola e dá esse retorno pra gente. Dá um feedback ruim. Hoje, na rede, eu sou coordenadora da educação infantil. A minha experiência em sala de aula, na sua maioria, foi como professora PEB 2, na área de língua portuguesa. Tenho ainda algumas aulas no ensino médio. Então, eu trabalho no estado, eu tenho algumas aulas no estado. E, recentemente, eu estou fazendo mestrado. Então, eu sou mestranda na UFSCar, na área de ciências e matemática. Que legal. Ô Sandra, para a gente começar a entender um pouquinho do trabalho que vocês fazem, né, tão bem na rede pública de Araras, fala pra gente como que vocês explicam o ciclo da água na educação infantil. Como entender de uma forma lúdica, né, para as crianças, assim, vivenciar e colocar isso em prática e passar também para os pais? Tá. As professoras, a princípio, né, monta-se um projeto. Então, o tema é trabalhado em toda a rede. Então, por exemplo, eu estou na Zona Norte, mas o que eu trabalho na Zona Norte, o professor na Zona Leste também trabalha. Então, o tema é para toda a rede. Todo município, né? Sim. E aí vai da criatividade e desenvolvimento de todo o professor.
Mas assim, aí elas montam um projeto do que vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, eu vou explicar para as crianças o estado físico da água, que é o sólido, líquido e gasoso. Então, se for com 3 anos ou 2 anos, inclusive as meninas nas creches já começam com esse trabalho. Então, eles já sabem que chove, que da chuva vai cair, tem a evaporação. Então, nós temos, assim, hoje, muitos recursos de vídeo. Então, eles assistem filmes, cantam música. E até, de repente, fazer uma gelatina para eles entenderem que aquela água foi aquecida, era líquida e depois se transformou na gelatina. O mesmo processo com o gelo. Então, assim, a gente trabalha muito lúdico. Apesar de temas muito relevantes, eles conseguem entender. E assim, são crianças a partir de 3 anos, né? Então, assim, eles estão ainda se desenvolvendo. Então, assim, realmente é um desafio para vocês usarem a criatividade para pegar a atenção deles e também para explicar isso para eles, né? Sim, é sempre muito lúdico. Na verdade, a educação infantil aqui em Araras, obrigatório é a partir das EMEIs mesmo, mas até na creche. Hoje, lá na minha unidade, eu tenho uma creche locada com a gente. Sim. E eu percebo que as meninas também com 2 anos, 1 ano e meio, estão trabalhando esse conteúdo. Legal, porque já vai ir pro ensino, Quando ela chega para mim na já EMEI… chega para você na e-mail, já chega já sabendo alguma coisa, né? Já, e eles realmente entendem. Então, assim, a gente acha que a criança, é lógico que a linguagem é diferente. Sim. Então, quando nós trabalhamos a questão que a água é finita, que pode acabar. Então, a gente pega o globo, mostra para eles que 70% do planeta é composto por água. Eu não vou explicar para ele que 95% dessa água é salgada, porque ele não tem essa noção de 95%. Até porque eles estão aprendendo ainda o que é salgado, o que é doce, né? Estão descobrindo ainda algumas coisas, né? Isso é bem legal. Elas estão… Um copo d'água coloca sal, então a água do mar é assim. Então, mesmo quem não tem acesso ao mar, não conhece praia, consegue saber que é uma água que não dá para o consumo. Então, que essa água potável, essa água para o consumo humano pode terminar. Então, eles sabem disso, porque… é só água. Porque essa ilusão que a gente tem, o planeta até é água. E aí eles acham, né, assim, na cabecinha deles pode achar que a água é água comum, que a gente toma, né? E para chegar nessa água comum… Tem todo um processo, né? Tem todo um processo e que a salgada eu não conseguiria. Existe, sim, a questão de dessalinização. Claro. Mas, assim, um processo muito caro, inviável. Então, que isso não acontece. Fora que, pelo que eu andei estudando na minha época… recente, tá? De leque. Era assim, que em 2 litros de água potável, eu consigo um copo de 200 ml de água. E aí nós teríamos verdadeiras montanhas de sal. Então, assim, além de tudo, tem essa questão ambiental. Sim. E a gente trabalha muito isso com eles mesmo. Essa questão de que a água é essencial, tanto para vida diária mesmo, limpeza de casa… escovação, essa questão do desperdício. É importante, principalmente essa questão do desperdício, né, Sandra? E da preservação, né? Porque a gente vê que os adultos tendem a ter maus hábitos, né, em relação ao consumo da água. E aí, quando a criança chega em casa, imagina um piquitinho, né, bem pequenininho, 3 anos, chegando em casa e ali orientando os pais, né, que não pode deixar a torneira aberta, né, na hora de escovar os dentinhos, fechar a torneira. Deve ser emocionante isso para os pais também, né? Vocês têm também um feedback disso em relação às crianças, porque você falou que eles trazem, né, quando os pais não o fazem. Muito. Então, é bem assim mesmo. Professora, tia, olha, eu falei que não pode deixar a torneira aberta, mas a minha mãe deixa para arrumar a cozinha. Ou, minha mãe esquece… e fica lá no banheiro. Então, eles batem na porta, avisando que já deu o tempo. Que bonitinho. Que a gente explica que um banho é 3 minutos. Então, abre, se ensaboa, fecha a torneira. Então, a professora tem… isso é fácil? Não é fácil. Não. Então, quando é na educação infantil, então é muito desenho, é muito lúdico. Então, são cartazes. Então, os hábitos corretos, o que não é correto. Tudo isso elas ficam… E assim… é uma aula? Não, isso às vezes vai 15, 20 dias.
Trabalhando em trabalhando cima sobre o disso, né? assunto. Bom, para você que está nos acompanhando, você está assistindo o podcast do Saema, o seu novo canal de comunicação. Peço aqui para que você possa curtir a nossa página no YouTube e também no Spotify. E agora um recadinho para os pais, né? A Sandra aqui, professora, comentou aqui que muitas vezes as crianças chegam em casa, orientam os pais e os pais não obedecem. Então, você que está nos acompanhando, por favor, preste atenção no que os seus pequenos estão trazendo. Isso é sinal de que eles estão prestando atenção e isso é fundamental para um professor, né? Saber que realmente aquilo que ele ensinou, as crianças estão tentando colocar na prática, mas os pais também precisam ajudar. Não é verdade, Sandra? E como que vocês explicam os estados, né, os estados físicos da água na educação infantil? Aquilo que eu comentei no início. Por exemplo, ela vai... Às vezes, a gente faz uso, inclusive, das meninas na cozinha. Então, por exemplo, o manuseio de uma gelatina. Então, ela está lá no estado líquido, aí essa água é aquecida. Então, o que é o quente, o que é o frio. Depois, ela vai para o estado sólido, que é a gelatina para o consumo. A própria questão do gelo. Então, eles fazem o gelo no copinho. Que bacana. Aí elas fazem o processo da chuva, então é tudo com cartaz, esses desenhos, as gotículas. Aí eles fazem as gotinhas de papel crepom, então tem muito uso de tinta. Então, assim, realmente para eles aprenderem, né, pegar, sentir, vocês trabalham muito essa questão, né, dos 5 sentidos, né, como eles podem ver, ouvir, cheirar, sentir o cheiro, né, sei que a água não tem cheiro, mas eles vão sentir ali tudo que eles estão fazendo, né, deve ser bem interessante para as crianças, né, eles devem ficar, assim, eufóricos, né, principalmente, assim, fazendo a gelatina, não sei se vocês trabalham a questão da evaporação também, né, como que é esse processo dentro da escola? A questão da evaporação é mais através dos desenhos, porque a gente não conseguiria levá-los, por exemplo, na parte externa para a questão do sol, para ver esse processo. Então, assim, através de desenhos, mas tem sim, outras formas, filmes, né, que vocês conseguem ensinar isso muito pra eles, né? vídeo, aí eles conseguem. Então, eles sabem. E o que é legal é que o professor mesmo é a função de mediador. Então, ele faz esse meio de campo que a gente aprende muito também com as crianças. Então, nessa devolutiva, quando eu digo que a criança retorna para a escola. Ai, meu pai não fez. Ai, em casa não é assim. Eu falei, mas a minha mãe falou, ai, deixa a professora para lá. Não faça isso, pais, por favor. Então, assim, É todo essa um mediação. preparo, né, Sandra? Vocês se preparam durante o ano, né? Então, assim, é toda uma metodologia inserida dentro, né, do ciclo escolar ali de vocês. Então, vocês se preparam, né? Então, os pais têm que valorizar isso, né? Porque a questão da água faz parte do conteúdo. Toda a questão de preservação ambiental, e aí a gente faz até um gancho. Então, assim, eu não trabalho só a água. Então, aí entra toda a questão de meio ambiente. Nós temos projetos de meio ambiente dentro da escola. Então, eu tenho uma parceria, por exemplo, com a Arteres. Ai, que legal. Então, projeto de meio ambiente. Então, preciso molhar a planta, essa planta vai crescer, ela dá frutos, eles vão virar alimento, eu preciso produzir. Então, a agricultura precisa de água. Então, eles entendem. Então, nós vamos para a cozinha. Olha, essa laranja que chegou hoje, ela veio de uma árvore que foi regada, que foi cuidada. Então, não podemos jogar lixo. Sim. Então, a questão de separar os materiais recicláveis. Realmente, assim, é um processo de dedicação e necessário, né, para as crianças. Você está, então, acompanhando o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Hoje, a nossa convidada é a professora Sandra e nós estamos comentando, discutindo aqui quais são os processos da água, como ensinar a preservação da água já para as crianças bem pequenininhas. E aqui nós estamos falando que muitas vezes as crianças levam todo esse conteúdo que aprende para casa e muitas vezes os pais não colaboram. Então, papai e mamãe que está nos assistindo, por favor, colabore com as suas crianças para que esse ensinamento seja realmente colocado em prática, né, Sandra? Porque se a criança chega em casa ensinando aquilo que ela aprendeu e se o pai realmente dá atenção, fala, olha, filho, realmente é assim, vamos fechar a torneira. Esse é um papel também dos pais, dar continuidade àquilo que vocês estão trabalhando com eles na escola, né?
Sim, sem dúvida. E outra coisa, assim, que é muito interessante que a gente trabalha com as crianças, porque, inclusive, a gente, adulto, tem a sensação de que eu abro a torneira e a água está ali. E isso tem um processo muito grande. Até chegar nas nossas casas e a gente poder, então, assim, usar com cuidado, porque, assim, às vezes eu fico lavando calçada, com mangueira, quer dizer, eu não faço nem uso de vassoura, então a gente trabalha isso com eles. E que tem regiões que não têm acesso a isso. Então, aí a gente mostra vídeo para eles verem a dificuldade para essa pessoa conseguir. Às vezes, uma lata d'água, não é nem um balde. Coisa que a gente joga, assim, com muita facilidade. Ou então, lava o carro 2, 3 vezes na semana. E aí eles falam, professora, meu pai lavou. Entendeu? Eles entregam mesmo. E é nesse sentido, para eles saberem que se nós não cuidarmos, as próximas gerações talvez não tenham. Isso, realmente é uma questão muito importante. Você chegou num ponto, assim, extremamente fundamental, né? As outras gerações não terão. Até mesmo essa geração, né, Sandra? Essa geração que você está ensinando de 3, de 4 anos, de repente, quando eles estiverem mais idosos, talvez eles não vão usufruir dessa água. Então, por isso que é importante eles já começarem a aprender sobre isso, né? É importante da preservação. Aqui em Araras, vocês fazem, como você disse no início, toda a unidade escolares, né, daqui de Araras, fazem trabalhos informativos para desenvolver, né, essa questão da preservação da água. Vocês fazem algum trabalho junto com o Saema ou não, por eles já serem pequenos? Porque eu sei que os maiores vão até o Saema, visita, conhece, mas quais são os projetos que vocês desenvolvem com as crianças? Bom, toda essa questão dentro de sala de aula e o Saema sempre está aberto. Então, é assim, cada escola agenda ou não uma visita. Então, Sim. Isso tem que ser previamente agendado. Esse ano eu ainda não fui, mas já tenho uma visita marcada. Aí eu vou com o meu Jardim 2. E qual que é a idade do Jardim 2? São as crianças de 5 anos. Então, eles já são maiores, porque aí tem toda a parte... O Saema tem a disponibilidade, então, assim, a parte química. Eles conhecem toda a questão dos reservatórios. Então, se eu ir com os pequenos, 3 anos... Talvez não vai conseguir entender tanto, né? Além de não entender, eles querem correr, é um lugar diferente. Mas os maiores adoram. Então, E é assim, importante essa vivência de levar eles até lá, conhecer o local. Eu lembro que na minha época, eu não sei se eu tinha 5 anos ou se eu tinha mais, mas eu lembro que eu fui no Saema juntamente com a minha escola. E para mim foi, assim, realmente... eles adoram. Isso, realmente assim, foi encantador, né? E você começa, quando você vê da onde vem a sua água, como que faz para você tratar a sua água, para você chegar até a sua residência. Então, realmente isso é extremamente importante para as crianças, né? É porque lá eles conseguem entender o processo. Então, assim, a água vem do rio. E chega na torneira, parece que ela já chega limpa. E não, tem todo um processo. Então, eles veem toda essa parte de decantação. Então, eles adoram. Ficam assim. Então, no Saema, eu acredito que é com todas as escolas. Tem o projeto, você tem que mandar com antecedência. A nossa visita está agendada para setembro. Legal. Porque são várias escolas. Sim, são várias E a unidades. gente coloca dentro do cronograma da escola. Então, tem que estar no PPP, que é o projeto político-pedagógico. Então, não é assim, saiu hoje, amanhã eu quero ir. Não Senão, é. tem que fazer parte da programação, do conteúdo. Tudo organizado. Tem Que tá bacana. inserido Então, no os pais projeto. têm que colaborar aí também para poder permitir que as crianças vão, né, visitar aí o Saema, que é de extrema importância para eles, né? Além disso, eles aprendem também outros métodos sustentáveis, né, que vão ajudar eles no meio ambiente. Quais são esses métodos que vocês usam com as crianças, explicando a importância da preservação ambiental? Bom, eles trabalham desde a separação do lixo, na escola como em casa. Tem algumas escolas que trabalham com as ecobags. O que seria isso? É um projeto que a escola tem uma bag grande, que aí as pessoas, ou a comunidade, ou os pais, trazem as garrafas PETs. legal. Depois a equipe da coleta seletiva passa recolhendo essas bags
e isso fica para a cooperativa. A bag, então, seria um depósito, vamos falar assim, para as pessoas poderem entender. Sim, como se fosse um depósito que as crianças colocam lá. Um cesto grande. Um cesto grande, onde as crianças colocam as garrafas PETs e aí depois a empresa responsável por reciclar vai lá e faz essa coleta. Faz a coleta dessa bag. Então, isso tem algumas escolas que têm. Nós temos essa parceria com a Arteris na questão do meio ambiente e no trânsito. Então, nós trabalhamos essas questões ambientais. Então, desde em frente à minha escola, nós temos uma área de APP, que é a área de preservação. Que bacana. Passa, inclusive, é uma mina, tem um rio no fundo. Então, as crianças, às vezes, a gente faz visita lá com eles. Ajudamos a plantar árvores. Então, dá para fazer um trabalho até de conservação ambiental e de preservação ambiental, né? Que são duas coisas diferentes. Isso é parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, inclusive, recentemente, nós plantamos 5 árvores dentro da escola. Que bacana. Então, as crianças fazem esse plantio de árvores. E aí dá para explicar também, né? Como você mesmo disse, quando você pega a laranja, explica para elas que a árvore precisou ser regada, né? Então, quando você faz um plantio de árvore, você consegue explicar e introduzir ali a importância da água, né? E aí nós deixamos cada classe responsável por uma árvore. Então, cada dia é uma sala que vai fazer essa rega, porque se também não tiver água, a planta não desenvolve. Nós temos o projeto Horta na escola. Ai, que bacana! Uma horta sustentável? Ou não? Não, já foi. Nós tínhamos, mas ela era tipo sistema de hidroponia. Que bacana. Só que aí nós ficamos preocupados. Na verdade, nem era. Nós mandamos para análise por causa da larva, pensando na larva da dengue, que é uma outra preocupação, essa questão da água parada. Mas aí, a princípio, agora nós fomos para a terra de novo. Bacana. O importante já tem uma horta, dá ali a vivência para eles, conseguem explicar toda essa importância, né? De eles cultivarem os seus alimentos e trabalhar também com a água, obviamente. Cada classe é responsável por um canteiro. Que bacana. Então, esse trabalho é feito na escola. Muito legal. Bom, você está nos acompanhando no Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Bom, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre o meio ambiente. Sandra, aprender métodos sustentáveis, principalmente nessa idade, é essencial, né? Com certeza. É aquilo que a gente sempre fala. A criança, aquilo que a gente aprende na infância, a gente não esqueço, eu só vou melhorando e aumentando conceitos. Mas, assim, a essência foi na educação infantil. Então, assim, é a base mesmo. É apaixonante trabalhar com eles. Às vezes, a gente tem, sim, que ficar mais bravo. Porque, assim... E hoje, a criança é um mini adulto. Então, assim, eles sabem tudo. Então, a questão de internet... Eu falo assim, nunca subestime o poder de uma criança. Nunca ache assim, a criança não sabe, a criança não entende. Gente, não subestime. As crianças, elas são muito inteligentes, né? E se a gente explicar com carinho, com amor, com jeito, com tato, eles vão entender. Na verdade, você tem que falar a linguagem deles, mas assim... Não como se eles fossem infantilizados. Assim, eles realmente sabem aquilo que você está falando. Você só precisa ter um jeito de poder... Então, uma didática de poder ensinar. Eles estão sempre prontos a aprender. A gente aprende muito com eles. Sim. Às vezes, você pega o celular e eles falam assim... Tia, passa o dedo. Então, assim, eles já sabem... Querem te ensinar a usar. Eles sabem usar. Então, é uma geração que está conectada o tempo todo. Que legal. E é interessante que os pais podem usar essa tecnologia para o bem, né? Ensinando. Tem vários vídeos, né, no YouTube ensinando sobre a preservação da água, sobre os ciclos da água, né? Sobre como economizar a água. Então é importante os pais também usarem esses recursos para ensinar os seus filhos. Com certeza. E a criança, ela realmente, ela
em casa ela vai transmitir o que o professor falou e vice-versa. Então, realmente, precisa, assim, essa conscientização dos pais, esse trabalho em equipe. Uma escola não funciona sozinha. Isso é bacana você falar, sabe, Sandra? Porque às vezes os pais tendem a transferir a responsabilidade deles para os educadores, né? E na realidade, como você falou, é uma equipe, né? É um conjunto, cada um tem que ir ajudando o outro, né? E, na verdade, às vezes eu falo, quando algum pai vai na escola, assim, ele é meu por 3 anos. Né? Seu, ele é para a vida toda. Pra vida inteira. Então, assim, é lógico que hoje é mais difícil. Todo mundo trabalha 2, 3 períodos. Então, a criança passa mais tempo com a gente do que, às vezes, na própria casa. Muitas vezes eles já chegam praticamente dormindo, então Tadinhos. eles quase nem vê os pais. Então a gente sabe de toda essa dificuldade das famílias. E você sabe que é interessante você ter mencionado esse ponto, Sandra, porque quando as crianças chegam em casa contando, mencionando aquilo que eles aprendeu na escola, é uma oportunidade dos pais terem esse relacionamento com eles, né? Então, assim, essa euforia. Fiquei o dia inteiro fora e não vi o meu pai nem a minha mãe. Então, chega em casa, eles querem ter esse contato, eles querem ter algo para falar. Então, esse algo para falar é aquilo que eles aprenderam na escola, né? Então, os pais têm que ouvir, né? Tem que ter esse tempinho para eles. Agora eu vou falar um pouco como mãe. E às vezes a gente fala que, agora não dá, agora eu tô ocupada, agora eu vou pôr uma roupa na máquina, agora eu tô fazendo jantar. E a gente acaba deixando, e aí é mais fácil, eu ligo a TV, a programação que tiver, é o que ele assiste. Eu nem sei direito o que ele está vendo, porque eu estou fazendo os afazeres de casa. Então, e agora como mãe mesmo. Sim. Você falando isso, a gente... Nossa, acho que eu errei em algumas... E realmente, a gente acaba... depois você fala. Depois você conta. Amanhã você conta para a professora. E às vezes é tão rapidinho, né? É tão rapidinho, são segundos, né? São flashes que vão fazer toda a diferença na vida das crianças. Às vezes eu transfiro para o outro uma responsabilidade que é minha. Isso aí. Bom, a escola também auxilia, né, na responsabilidade com o meio ambiente. E esse é um papel que vai contribuir para uma sociedade mais sustentável. Não é, Sandra? Vamos finalizar esse podcast falando sobre a importância dos pais, das crianças, terem essa consciência sustentável. Eu acho assim, né? Eu acredito que cada um é um grãozinho de areia lá no oceano. Mas se eu fizer a minha parte, no todo, a diferença é muito grande. Então, parece pouco eu plantar uma sementinha lá na educação infantil. Mas, com certeza, o fruto que eu vou colher na idade adulta é indiscutível. Fantástico. Você fechou aí a sua resposta com chave de ouro, né? Tudo começa com uma sementinha que tem que plantar, tem que regar, tem que cultivar. Então, papai, mamãe, você que está nos acompanhando, cultive bem a sua sementinha, plante. Se você tem hábitos que não são tão sustentáveis, aproveite esse podcast para começar a melhorar, né? Nunca é tarde para começar, né, Sandra? Nunca é tarde para você aprender algo novo, para você deixar de ter maus hábitos para ter bons hábitos. Eu tenho certeza que assim nós teremos um futuro com uma água realmente boa para todos nós, né? Então, muito obrigado, Sandra, por você ter participado aqui com a gente tão bondosamente, né? Você deu o seu tempinho para conversar com a gente. E muito obrigado você também que nos acompanhou. Peço para que você possa se inscrever no nosso canal, no YouTube, também no Spotify. Acompanhe, compartilhe. Gente, quando você compartilha, você está sendo um multiplicador de informação. Muitas outras pessoas terão acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo tão rico. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o carinho aí dessa conversa. E realmente é isso. Eu acho que a gente não pode deixar de aprender. Então, é aprender a aprender. Então, cada dia, são conhecimentos novos. As crianças enriquecem muito a vida, não só da escola, como de casa, da sociedade. Então, é isso. Eu queria que a gente aprendesse a aprender. Muito bem. Muito obrigado e até mais. Acabamos de apresentar Saema Podcast.
Até o próximo programa.